Hora da gente ir à capital federal para continuar repercutindo os anúncios feitos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. São mudanças que não são imediatas, são para vigorarem boa parte delas em 2026, como é o caso, por exemplo, do imposto de renda, da isenção para R$5 mil anunciado. Mas é que tem outra frente necessária para o governo prestar atenção. Como é que vai fazer para aprovar isso no Congresso Nacional? Tem ambiente para isso acontecer? Quem vai nos ajudar a entender no Direto de Brasília hoje é a Luciane Landim, para explicar. Luciane, tem alguma previsão de quando o governo envie e como é que vai ser a receptividade no Congresso Nacional? Porque, afinal de contas, estamos aí há 3 dias praticamente de acabar o mês de novembro e dezembro. E Congresso Nacional, a gente sabe muito bem como funciona. Bom dia para você. Bom dia, Ibrahim, bom dia, Adriana, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, como você falou, novembro está acabando e dezembro é um mês curto no Congresso Nacional. O Congresso Nacional que entra oficialmente de recesso a partir do dia 22 de dezembro, que a gente tem que lembrar que é um domingo, então esse prazo fica ainda mais curto. A gente considera ali dia 20 de dezembro, que é uma sexta-feira, o último dia útil antes desse prazo, mas até lá o Congresso Nacional tem uma série de pautas que estão na fila aí para aprovação. E como você falou, Ibrahim, o governo federal, o governo do presidente Lula vai precisar trabalhar com a aprovação desses projetos no Congresso Nacional. Reforçando então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem à noite 2 medidas. Uma delas é um pacote de corte de gastos para economizar R$70 bilhões nas contas públicas aí nos próximos 2 anos. Isso inclui na ida de militares para a reserva, também no pagamento de pensões, no crescimento do salário mínimo, também no combate ao supersalários do funcionalismo público. O governo tem um pouco mais de urgência, então vai tentar articular para aprovar aí antes do recesso parlamentar, do recesso do Congresso Nacional. O Congresso vai ficar parado aí, então, do finalzinho de dezembro até o início de agosto. Corte de gastos, ele não é uma medida popular, então essa articulação política, ela deve ter a presença física, a cara do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nessa articulação. Haddad já tem uma primeira reunião marcada com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Essa reunião vai ser daqui a pouquinho, às 9h45 da manhã de hoje, e com certeza Haddad também vai se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e com líderes partidários das 2 casas, da Câmara e do Senado. A segunda medida, a gente pode dizer que é uma das maiores promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Essa medida foi anunciada por Lula como uma promessa na campanha de 2022 e saiu do papel aí quase 2 anos depois, ao fim do 2º ano de governo, mas também vai precisar de aprovação no Congresso Nacional para entrar em vigor. E diferente do pacote de corte de gastos, essa deve ficar somente para o ano que vem. Ela não deve passar na frente de outras discussões, como, por exemplo, o orçamento de 2025, que precisa de um debate intenso e está na fila para aprovação antes do recesso parlamentar. E deve dar até um pouco mais de trabalho para o governo. Mas isso não significa riscos, porque atinge a maior parcela da população que ganha aí até R$5 mil, e os parlamentares não devem se opor a isso. Até mesmo a oposição deve fazer algum tipo de enfrentamento, mas é um tema delicado para se manifestar de forma contrária, justamente por atingir uma parcela tão grande da população. Então, não vai ser uma medida imediata, mas a intenção é que seja ainda no governo Lula do ano que vem para 2026. E lembrando que, segundo Haddad, essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil não vai aumentar os gastos do governo, porque quem tem renda superior a R$50 mil vai pagar um pouquinho mais ali desse imposto. Ibrahim, Adriana. Pois é, e a Luciane Landim está tocando num ponto, Luciane, que é importante do caso do orçamento, né? Porque no fim das contas, uma parte do que o governo está colocando nessa conversa sobre corte de gastos tem sido pontualmente dito pelo presidente Lula, pelo ministro Fernando Haddad, e tem a ver com as emendas. E elas estão contidas, boa parte delas já para serem delineadas, definidas, as de relator e toda a discussão, exatamente dentro do orçamento de 2025, né? Assim, tem um pouco de prévio, não tem, Luciane? De prestar atenção no orçamento para ver qual a capacidade que o governo pode ter de já conseguir segurar um pouco o ímpeto dos deputados federais em mexer um pouco no orçamento, não?
Exatamente, e você falou das emendas, uma mudança nas emendas parlamentares também está em discussão nesse pacote de corte que o governo articula com o Congresso Nacional. Essas medidas todas, elas estão sendo anunciadas em uma coletiva de imprensa que foi marcada por Haddad, pela ministra do Planejamento Simone Tebet e pelo ministro da Casa Civil Rui Costa. Essa coletiva estava marcada para começar às 8 horas da manhã, atrasou um pouco, na hora que eu comecei a falar com vocês ela ainda não tinha começado, mas já deve ter começado, deve estar acontecendo agora, e a gente vai saber o detalhamento de todas essas medidas nesse momento, com essa entrevista dos ministros. Mas sim, tem uma mudança nas emendas parlamentares, a intenção é limitar também o crescimento dos valores que são liberados para deputados e senadores e também destinar metade, 50% desse total de recursos para a saúde, que é uma medida nova que o governo também quer ter o apoio da população nisso. E você falou sobre o orçamento, sim, o governo precisa se empenhar para garantir a meta fiscal. Nesse ano o governo quer zerar o déficit, mas também existe o arcabouço fiscal, que é que embasa todo o gasto que o governo precisa ter. Ele não pode passar de um certo valor de gastos, porque senão pode, inclusive, responder por crime de responsabilidade. Então, tudo isso está em discussão. A gente vai conhecer mais dessas medidas econômicas que o ministro Fernando Haddad citou ontem, daqui a pouquinho, e a gente volta aqui com mais informações para trazer para vocês assim que a gente tiver todos esses detalhes. Ibrahim, Adriana. Perfeitamente, Luciana Nandim. Olhos e ouvidos atentos de todos nós no país para saber exatamente o que o governo vai desenhar.